Todo dia nasce o sol e com ele a graça do Senhor. Todo dia nasce o sol e com ele a graça do Senhor, renovada sempre para nós, por a bondade e todo amor.
ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Juro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Juro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, no seu lar, sobre a sua família. E estamos aqui na nossa quarta-feira, mais uma vez, nosso culto de oração, estudo da palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que os seus pedidos, que a inquietação do seu coração, que os seus sonhos, tudo seja colocado agora na presença daquele que é a nossa paz, Jesus Cristo. Então seja muito bem-vindo, aquiete agora o coração, abra a palavra no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos dar continuidade àquela fala que fiz na abertura do culto de domingo à noite, pelo Instagram, quando eu falei sobre o dia de Pentecostes, ou iniciei falando e disse que nós retomaríamos essa conversa hoje. João capítulo 20, de 19 a 23, diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados, mas se vocês não perdoarem, esses pecados não serão perdoados. Esta é uma cena terna, afetuosa, reconfortante. É aquela cena que a gente guarda no nosso próprio coração,
aquilo que Jeremias vai dizer, para a gente trazer à memória quando a gente necessitar de esperança. Jesus acabara de ser crucificado, tanto pelo império quanto pelos judeus. Afinal de contas, teologicamente, todos nós o crucificamos com os nossos próprios pecados. Os discípulos tinham certeza de que o seu líder tinha ido embora. Ele já havia ressuscitado, já havia se revelado, mas é fato que nem sempre as coisas que sabemos nos mudam aqui por dentro, não é? Então os discípulos sabiam que Jesus tinha morrido. Ele ressuscitou. Mas aquilo não faz sentido. Se a gente pensa em João 11, a gente vai compreender que até temos a expectativa da ressurreição no último dia. Mas quando Jesus diz às irmãs de Lázaro que ele ressuscitaria Lázaro, elas dizem assim, nós sabemos, ou eu sei, né? Cada uma de per si, ela vai dizer, eu sei, no último dia, no dia da ressurreição, ele ressuscitará. Mas Jesus estava falando de uma ressurreição imediata. Então os discípulos também agora estão diante de um fato que vai contra toda a racionalidade deles. A ressurreição não faz sentido do ponto de vista lógico. E eles estão, evidentemente, aprisionados, se auto-aprisionaram num quarto, num lugar, num recinto, se escondendo da liderança judaica que, tendo matado o líder, agora se volta contra os seguidores. Conhecendo o coração dos discípulos, conhecendo o temor, aliás, é bom que se diga que medo não é pecado. Medo, aliás, é um dom inato, né? Deus nos deu isso, colocou isso em nós para que a gente sobreviva, para que a gente seja capaz de fugir do perigo quando for possível fugir e de enfrentá-lo quando essa for a opção. Mas o medo é extremamente, é vital para todos nós. Então não é pecado. É algo natural dado pelo próprio Deus e que pode ser descrito como uma forma de sobrevivência, tá certo? Então ter medo é natural. O que nós devemos fazer é entregar a nossa angústia, o nosso temor na presença do Senhor e confiar na sua palavra. Mas isso também é um processo, não é algo mágico que alguém diz creia e a gente crê a partir daquele momento. É um processo. E é por isso que, sabendo do temor dos discípulos, Jesus está entre eles. Aliás, é uma promessa que ele fez a todos nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. A diferença nesse texto é que a presença de Jesus é física. E antes de dizer qualquer coisa, de mostrar qualquer coisa, a primeira palavra é pelo timbre da voz, é pelo falar do coração. Ele chegou entre eles e lhes disse, paz. Ou seja, é Emanuel, é o Deus conosco, nos trazendo a boa notícia de que não há por que temer. De que maior é o que está em nós do que aqueles que se levantam contra nós. E só depois dessa chegada e dessa palavra é que ele vai falar das suas marcas. Ele vai mostrar as suas feridas. Ele vai mostrar o seu lado que foi perfurado pela lança do soldado romano. Só depois é que ele vai mostrar as suas credenciais. Aliás, se a gente pega João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles reconhecem o meu timbre de voz, eles reconhecem o meu falar. E é com isso que Jesus está contando, para que haja consolo, para que haja um banho de paz no coração dos discípulos. E quando Jesus mostra as credenciais, ficaram muito alegres. Então, se esqueceu da tristeza. Aliás, a palavra diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. Então, o Pentecostes é isso. É o cumprimento da promessa de João 14. Diz, e quando vier o Consolador, o Espírito, ele vos ensinará todas as coisas. João 14, 26, você pode ler aí. E no 27 ele diz, quando ele vier, né, vai derramar sobre vocês uma paz, não a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados no coração, não se atemorizem, creiam que isso é verdade. E isso está se concretizando diante dos discípulos. Então, o Espírito Santo
Jesus traz essa primeira paz quando ele saúda as pessoas naquele recinto. Ele traz aquela paz que é para aquele momento, para o enfrentamento daquela adversidade. Mas a descida do Espírito Santo é a inauguração da paz. Da paz que não é para um conflito, mas da paz que é permanente. E que será derramada sobre a vida de cada um, porque Deus agora não está apenas entre nós, mas está em nós. Isso é o Pentecostes. É a inauguração da paz, que excede a todo o entendimento. Da paz que não é a paz que o mundo dá. Que não é a paz que o mundo dá. E que nos fará enfrentar com ousadia, sem temor, os conflitos e as lutas que a igreja e que cada discípulo ou discípula irá atravessar ao longo da sua vida. Então é a inauguração da paz para a comunidade dos discípulos, para a comunidade dos últimos dias, ou seja, a igreja. Então essa é a primeira palavra ou a primeira frase do texto que é importante a gente trazer à memória para compreender o dia do Pentecostes. Paz seja convosco. E ele vai dizer segunda vez. Ele vai dizer segunda vez, paz seja convosco. São duas vezes que ele diz, uma para a comunidade, uma para os discípulos ali reunidos e outra para a comunidade dos discípulos, que essa paz vai ser inaugurada quando o Espírito Santo descer sobre toda a carne. Uma segunda frase nesse texto, bastante interessante, é como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Nós somos os continuadores. Somos aqueles que vão dar continuidade à obra e à missão de Jesus. Nós somos aqueles a quem ele vai confiar o restante da missão. Porque aquilo que só ele podia fazer, ele fez na cruz do Calvário. Mas a comunicação daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, somente os seus discípulos podem fazer. Porque o que é o testemunho, o que é o proclamar, é dizer que aquele sacrifício fez sentido aqui. Paulo vai dizer, eu sou o príncipe dos pecadores e Jesus me salvou. Então, se teve jeito para mim, o apóstolo Paulo vai dizer, que sou o príncipe dos pecadores, eu consenti na morte de Estevão, eu persegui a igreja. Quem pode ter sido mais inimigo da igreja, do evangelho e de Cristo? Aliás, o próprio Cristo diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se teve jeito para este cidadão, tem jeito para qualquer um. Aliás, por essa missão que nós vamos realizar, Jesus já tinha orado por nós. Quando você vai para o capítulo 17 de João, versículos 17 a 19, ele vai interceder por nós. E não apenas pelos discípulos, seus contemporâneos de ministério terreno, mas também por nós. Não oro apenas por isso, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele está orando pela nossa ida, pela continuidade da missão que nos foi entregue. E ele sintetiza, dizendo assim, olha, vocês têm poderes conferidos por Deus. Aqueles sobre quem vocês ministrarem, acontecerá como vocês ministrarem. Vocês têm a mesma autoridade que repousou sobre mim. Assim como o Espírito de Deus estava sobre mim, estará sobre vocês. É extraordinário isso. Uma terceira cena interessante nesse texto é que vai dizer assim, depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Deus, na pessoa bendita de Jesus, está infundindo sobre os discípulos, sobre a igreja, a vida da qual ele é portador. Não é mais somente a vida biológica. A vida biológica foi dada no Éden. Esse poder revigorante do Espírito nós vamos encontrar em Ezequiel 37, quando da história do Vale dos Ossos Secos. E essa vida que ele infunde sobre nós será a mesma vida que nós iremos derramar sobre a vida daqueles a quem declararmos que o perdão de Deus já aconteceu. Então o Pentecostes inaugura isso.
esse sopro divino, essa vida que flui na comunidade dos discípulos. Olha que coisa interessante. No Pentecostes inaugura-se a paz. No Pentecostes se inaugura-se a mensagem de vida que nós temos para carregar para o mundo. No Pentecostes se confirma que nós estamos credenciados por Deus para realizar, para continuar a realização ou realizar a continuidade do ministério e da obra de Jesus. Então, o que é o Pentecostes? É a declaração explícita de Deus, do seu investimento para resgatar o que estava perdido. Ele não veio, nos salvou no Calvário e nos deixou. Não. Ele desceu na pessoa do Espírito Santo, habita em nós e através de nós está dando continuidade àquela obra de resgatar tudo o que estava perdido. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso pelo testemunho de vida. Eu sou o continuador da obra de Jesus quando eu declaro ao outro, seja o outro quem ele for, a outra, seja a outra quem ela for, o que Jesus está realizando na minha vida. Como ele me perdoou, como ele me resgatou de uma vã maneira de viver e me transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que acontece. É essa declaração, é esse poder operando em nós para que essa declaração seja uma declaração de poder. Então é testemunho de vida. É o próprio testemunho de vida. É o exemplo que eu dou de uma pessoa transformada. Como diz o apóstolo Paulo, é aquele que roubava, não roube mais. É aquele que mentia, não minta mais. É aquele que odiava, não odeie mais. É aquele que produzia obras da carne e agora produz fruto do Espírito. É essa prática, as pessoas olhando para você e vendo Jesus em você. Quando você faz isso, você está dando continuidade à obra e ao ministério de Jesus. Mas é também pelo poder da palavra. Jesus disse que no sinédrio ou nos tribunais nós não deveríamos pensar no que dizer, porque o próprio Espírito Santo nos ensinaria, nos diria o que falar. Às vezes eu ouço pessoas que dizem que não evangelizam porque não sabem. Você não sabe o quê? Falar da sua própria vida? Do que Deus está fazendo através de você? É isso? Porque evangelizar é isso, não é decorar um código, não é decorar doutrina, não é medo de errar. Não existe errar ou acertar. Quem era você antes? Como foi o seu encontro com Jesus? Como é que ele se deu? E o que é que aconteceu na sua vida a partir desse encontro? Ah, mas é porque eu ainda não sou perfeito. Se fôssemos esperar a perfeição, nenhum de nós poderia abrir a boca. Porque todos nós estamos em processo. E ainda há em todos nós algo que é joio. E é o Espírito Santo operando em nós que vai transformar o joio em trigo. Ainda há em todos nós áreas escuras, sombrias, trevas. E é o Espírito Santo quem vai transformar treva em luz. Não somos nós. Nós só vamos comunicar às pessoas o que ele está fazendo em nós. E o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque se teve jeito para você, meu irmão, minha irmã, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um de nós. Então ele vai enviar discípulos que são imperfeitos, mas que se deixarão usar pelo Espírito Santo, tanto por meio da fala, quanto por meio da transformação de vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, de fato, é uma outra pessoa. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Mas isso é processual. Nós vamos entregando a Deus as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas lutas, e vamos vencendo cada uma das nossas fragilidades pelo poder do Espírito que opera em nós. Isso é a inauguração, isso é o Pentecostes. É algo que só acontece a partir do Pentecostes. Quando Jesus nos envia ao mundo, e aí vem uma outra questão, que são os obstáculos para a realização da missão. Quando Jesus nos enviou ao mundo, ele enviou, como diz Mateus capítulo 10, versículo 16,
como ovelhas no meio de lobos. Jesus não tinha ilusões acerca da missão e acerca do sistema que nós iríamos enfrentar. Ele sabe que o mundo é um lugar de contradições. Por isso ele nos diz que nós deveríamos ser prudentes, como as serpentes. Nós não poderíamos sair achando que vamos ser bem recebidos, que vamos ser bem tratados, ou que o mundo não colocará diante de nós armadilhas. Esse é um lugar de contradições, onde aquilo que parece não é. O mundo banalizou o mal. Nós falamos de 450 mil mortes, e ainda há quem defenda isso. Não é natural. Não é natural. Assim como não é natural o extermínio da juventude negra. Assim como não é natural o extermínio da população LGBTQI+. Isso é antidivino. Como declarar que alguém é lixo. Isso é antidivino. O mundo banalizou o mal. O sistema mundo banalizou o mal. Eu vi esses dias na CPI alguém defendendo que o Brasil está bem porque uma agência econômica diz que nós estamos bem. E que vamos superar isso e que vamos voltar a ter crescimento econômico. Peraí, você não entendeu. Você não pode dizer se está bom ou se está mal por causa de dinheiro. Nós temos que pensar em termos de vida primeiro, porque sem pessoas não há economia. Mas o mundo está andando de cabeça para baixo e Jesus sabia que era esse mundo que nós seríamos enviados. Um mundo que, por um lado, esbanja em supérfluo, mas que numa outra ponta da população morre-se de fome. É um mundo de países que estão vacinando crianças que não são grupo de risco, tem 37 vezes menos chance de se contaminar do que um adulto, e que já estão se vacinando, enquanto em outras populações ninguém foi vacinado ainda. Então é um mundo de absoluta contradição. É um mundo que canta cantigas de amor durante a tortura e morte de alguém. É um mundo que justifica a morte de quem quer que seja, dizendo que aquilo ali não é chacina, que aquilo ali é faxina. Não, nenhum ser humano é lixo. Nenhum ser humano está fora do plano de Deus. Todos são amados igualmente. Deus ama indistintamente. Aliás, Jesus diz que quem muito pecou, muito amou, porque foi preciso mais amor para resgatá-lo da sua vã maneira de viver. Então, quando Ele nos manda, quando Ele nos envia a sermos testemunhas dEle, Ele está nos enviando ao mundo assim. Tanto sabia que era assim, que orou por nós antes de nos mandar, antes de nos comissionar. Ele nos empoderou. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E só então ser-me-eis testemunhas, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá, onde quer que isso seja. Então a inauguração do o Pentecoste é a inauguração da paz que não tem fim, da alegria indizível, da presença de Deus não apenas entre nós, mas conosco. É a inauguração da nossa missão, da nossa comissão, do nosso comissionamento para resgatar o que estava perdido. Então nós recebemos um comissionamento. Todos nós somos comissionados. Ele orou sobre nós, Ele soprou sobre nós o seu Espírito Santo. A pergunta que nós temos que fazer é: o que é que o Pentecostes implica a nós? Aí eu lembro de uma cantiga antiga, que ela diz assim: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há tantos lares, há tantas pessoas sem lar, sem pão. Há tanta fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão sofrer, há tantos velhos a padecer. Meu Cristo veio para me remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Para que isso aconteça, é preciso que opere em nós o mesmo Espírito
que operou em Jesus de Nazaré. Capítulo 10, 38 do livro de Atos diz assim: sabem também como Deus derramou o Espírito sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todas as pessoas que eram dominadas por espíritos ruins, porque Deus estava com ele. Nós precisamos andar para concluir a nossa missão, para cumprir a nossa missão, nesse mesmo Espírito que operava em Jesus de Nazaré, aquele que orou por nós, aquele que nos comissionou, dizendo que como o Pai lhe enviou, ele estava nos enviando também. É isso que o Pentecostes inaugura. Paulo vai dizer que a partir dali nós somos a carta de Cristo a este mundo, com o nosso testemunho de vida. As pessoas nos lerão e verão a digital divina em nós, e lerão textos espetaculares que Deus tem enviado a cada uma delas. Leia 2 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. Nós somos a carta de Cristo a este mundo. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é que as pessoas estão lendo, vendo em nós? Fulano ali é servo de Jesus. Porque o amor que Deus derramou naquele coração, só Deus para fazer aquilo. Olha só, alguém leu Jesus na vida de alguém. Padre Zezinho canta a canção: o que é que eu preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, olhar como Jesus olhou, acolher como Jesus acolheu, servir como Jesus serviu, perdoar como Jesus perdoou. O que as pessoas estão lendo em nós? De uma coisa eu sei: o sistema mundo está um caos. As pessoas estão famintas. As pessoas estão morrendo. O mundo está em escuridão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, reflitamos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Esse é a grande inauguração. É quando nós, desfigurados pelo distanciamento de Deus que ocorreu lá no Éden, capítulo 3, nós agora vamos descobrindo o nosso rosto e vamos percebendo que cada vez mais ele reflete a glória de Deus. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É isso que o Pentecostes inaugura. Se antes o Espírito era dado a certas pessoas para a realização de certas missões, Deus agora resolveu agir sobre todos os seus filhos e através de todos os seus filhos. Não há um mais ungido que o outro. Todos nós somos portadores do Espírito Santo, ao sacerdócio universal, que é uma doutrina da nossa igreja. Todos nós somos sacerdotes, todas as irmãs são sacerdotisas do Senhor. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E é Ele que está transformando, e é Ele que está moldando em nós a figura de Cristo, a pessoa de Cristo. Paulo diz que nós seremos a medida da estatura completa de Cristo. Seremos aperfeiçoados até atingirmos o patamar máximo, que é ser como Ele. E para isso acontecer, a gente precisa fazer uma abertura maior para o Espírito, para Deus. Termos comunhão íntima. Comunhão íntima. Comunhão íntima, irmãos, a gente não tem indo apenas à igreja. Comunhão íntima a gente tem à medida que a gente anda com Deus. Em que o nosso falar, embora não haja a citação de João 3,16, mas as pessoas percebem que a gente está falando palavras que procedem do coração de Deus para elas. Mas a gente só consegue falar isso quando aqui está cheio.
Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Jesus falava, ele estava falando pelo Pai. Ele vai chegar a dizer, eu e o Pai somos um. Quando eu abro o Evangelho de Lucas e fala da missão de Jesus, olha o que ele diz, que coisa extraordinária de comunhão ele vai nos ensinar. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, Lucas 4, 18. O Senhor está sobre mim. Ele me escolheu. Nós podemos dizer isso, para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou. Podemos dizer isso, a anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará todo o seu povo. O Espírito de Deus fazia com que Jesus agisse, não em seu próprio nome, mas o nome daquele que lhe enviou. É exatamente isso que vai acontecer conosco à medida em que nós nos parecermos mais com Jesus, à medida que a glória do Senhor for sendo refletida no nosso rosto. E ele disse, recebam o Espírito. Ele está em vocês a partir de agora. Ele se move em vocês. Ele opera através de vocês. Ele amplia a sua capacidade, a sua memória, a sua capacidade, a sua inteligência. Então vão, em nome de Deus, guiados por esse Espírito, aos que vocês foram enviados, e com a autoridade que receberam, façam o que foram mandados fazer, e unam-se incondicionalmente, para serem absolutamente dependentes de Deus. O que o Pentecostes inaugura? Ele inaugura um novo tempo. Que a igreja e que cada discípula de Jesus não pode se esquecer. Ele inaugura internamente um tempo de paz e de alegria. A certeza de que Emanuel está aqui. De que o Deus conosco habita em nós e está entre nós. Ele inaugura o nosso próprio ministério enquanto comunidade dos últimos dias. E comissiona cada um, porque o Espírito foi derramado sobre todos, e o Espírito sempre foi derramado na história da revelação para a realização de alguma tarefa. E ele nos disse, eu estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos, mas não tenham medo, eu estou com vocês. E o Espírito lhes dará poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse Espírito lembrará vocês o que vocês têm que fazer. Esse Espírito estará com vocês para dar vistas aos cegos, para pôr em liberdade o cativo. Porque vocês são a carta de Cristo a esse mundo. Grande reflexão que a gente precisa fazer no dia do Pentecostes é o que é que o mundo está lendo em mim. Esse é o pensar da gente. A partir desse momento eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e com essa oração nós estaremos encerrando a reflexão dessa noite. Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Pai, a todos aqueles e a todas aquelas que nos assistem nessa hora, que a paz que excede a todo entendimento governe o seu coração e a sua mente, e a alegria do Senhor seja a força. Pai, mas enche também a cada um de nós de ousadia, para por meio do nosso testemunho pessoal de uma vida transformada pelo Teu Espírito, por meio de palavras que não venham de nós, mas nos serão dadas por esse mesmo Espírito, possamos dar continuidade à obra que nos resgatou, a obra de Jesus. Sejamos nós, ó Deus, aqueles que refletem a Tua glória, onde quer que nós estejamos. Pai, aqueles que ainda e aquelas que ainda estão agora com seu coração apertado, que estão amedrontados, que a cena reconfortante do início desse texto seja trazida à memória por esse mesmo Espírito Santo, para que haja quietude de alma, para que haja um descansar, sabendo que maior é o que opera em nós do que aquele que se levanta contra nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre todos nós aqui reunidos nessa hora e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre.